Oi pessoal, tudo bem? Vamos hoje dar seguimento à nossa terceira aula de desenvolvimento humano 1, tá bom? Lembrando que vocês podem ter acesso à ementa, então vocês vão ver a data direitinho, né, que seria utilizado. Vocês vão ver o texto indicado, que é o texto da apostila, tá bom? Por enquanto a gente não vai trabalhar com os textos extras que eu passei. Os textos extras vão ficar só pro final, que são as últimas disciplinas que eu espero que a gente já esteja juntinho de novo. Em relação aos trabalhos, ou sobre o que alguém está preocupado, aquele trabalho que eu passei é para o trabalho final, tá certo? Então, podem ir lendo o livro do Caligares, aproveitem esse tempo em casa para fazer essas leituras, mas o trabalho só vai ser exigido no final do semestre, tá bom? Em relação aos trabalhos menores, que vocês vão ver no AVO, que eu vou pedir no slide, eu quero que vocês façam nos cadernos de vocês ou numa folha, e quando a gente retornar presencial, vocês vão ter que me entregar e me mostrar tudo, tá bom? Então, até lá, vão fazendo com calma, vão assistindo os vídeos, vão fazendo as leituras. E vamos também manter a cabeça bacana, não esqueçam de fazer atividade física, não esqueçam de se comunicar com as pessoas que vocês gostam, evitar ficar espalhando fake news, gente, muito cuidado com o que está acontecendo agora. Eu vejo muita mensagem, né? Às vezes as pessoas até querem passar esperança, mas a gente tem que ter responsabilidade, tá certo? Então, respira fundo, vamos continuar, né? Como eu falei no primeiro vídeo, é nosso dever agora continuar estudando, se formando, porque provavelmente a humanidade vai precisar muito da gente, né? Estamos passando por dias difíceis. E passados esses dias difíceis, a gente vai ter que se reestruturar como sociedade, como civilização. Então, a gente vai precisar realmente estar bem. Então, não parem de estudar, tá bom? Então, vamos voltar pro nosso conteúdo? Hoje a gente vai falar sobre do nascimento à terceira infância. É a unidade 1.3, é a última unidade da apostila de desenvolvimento, tá? Uma coisa importante, né, quando a gente fala de criança, é entender que a criança, a gente já começa a se preocupar com ela no nascimento. Como a gente falou no primeiro dia de aula, hoje em dia a gente já fala muito da questão que a gestação dura 2.000 dias, dessa importância de cuidar dessa criança ainda na gestação. Hoje em dia, é muito comum que os médicos estejam vendo, inclusive, a saúde materna, para garantir que esse bebê nasça com saúde, né, que ele nasça com todas as questões cognitivas ok. Acho que eu já devo ter comentado com vocês, por exemplo, que alguns marcadores, como a vitamina C da mãe, a questão do ácido fólico, né, que muitas vezes é prescrito para gestantes para ajudar nessa formação desse feto. Então, quando a gente pensa na criança, a gente pensa desde a barriga da mãe até os primeiros anos de vida. Em geral, a gente vai dividir a infância em algumas fases. Existem teóricos que vão fazer marcadores diferentes, a gente vai estudar 3, vocês vão ter a oportunidade de entender o que cada um pensava sobre isso. Mas é consenso, quando a gente pensa em saúde, utilizar alguns termos técnicos. Por exemplo, o recém-nascido, né? O recém-nascido termo é considerado aquela criança que ela vai nascer até 37 semanas ou até 41 semanas e 6 dias. É aquela velha história, né? Um bebê, em geral, a gente estima que ele vai nascer na 40ª semana. Mas se ele nascer até a 37ª semana, tá tudo ok. Não é considerado uma criança prematura. A partir de antes de 37 semanas, a criança ao nascer é considerada prematura, e abaixo de 35 semanas 34 semanas, desculpa, é considerado prematuridade extrema. Então essa criança pode vir a ter riscos, né, de problemas neurológicos, de problemas de cardíacos. Lembrando que muitos dos órgãos infantis não, né? Muitos dos órgãos, quando a gente nasce, ainda não estão prontos, né? Então, não é incomum, acho que o mais famoso deles é a famosa moleira, que fica aqui atrás, né? Que ela só vai fechar depois de alguns meses. Então, esse bebê, quando nasce, ele não está pronto. Inclusive, muitos médicos hoje vão questionar, né? Hoje em dia, alguns médicos, para não ter parto normal, já marcam logo com 37 semanas, para evitar que a mãe entre em trabalho de parto. Entrar em trabalho de parto quer dizer que a mãe vai sentir dor. Então, alguns médicos, para evitar esse tipo de coisa, e algumas mães também, acabam tirando esse bebê com 37 semanas. E alguns médicos, alguns obstetras, já estão questionando isso, né? Esse movimento, porque acreditam que quanto mais tempo a criança fica na barriga da mãe, mais tempo essa criança se forma, mais ela se beneficia e mais saudável ela vai nascer. No entanto, tem crianças que não nascem. Então, se uma criança não nascer com até 41 semanas e 6 dias,
Em geral, é feita uma cirurgia, uma cesárea, para que a criança realmente venha a nascer. E a partir do momento que ela nasce, esse bebê passa a ser orientado e cuidado pelos profissionais de saúde, e inclusive o pediatra, que em geral é o primeiro contato que ele tem, a não ser que a criança nasça com alguma condição diferenciada. Essa criança ela é indicada porque a gente chama de estimulação precoce. Aqui em Fortaleza, as mais famosas é a do HGF e o do e do HU, que é o famoso NUTEP. Vocês já devem ter ouvido falar, senão vocês vão ouvir bastante falar sobre esse serviço. É um serviço que vai trabalhar com terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, para ajudar essas crianças que possam ter tido alguma dificuldade ao nascer, né, possam ter tido problemas respiratórios, podem ter entrado em sofrimento, ou nascem com algum atraso. Então, em geral, não é muito comum, na verdade, que essas crianças nasçam com essas condições e acabem sendo encaminhados para esses serviços. Então, uma criança que tem um desenvolvimento saudável, em geral, se tem algumas expectativas quanto àquilo que ela vai conseguir fazer. Uma coisa que é muito importante, principalmente para nós, profissionais da saúde, é que fique claro que esses marcadores eles não são precisos. Assim como vai ter crianças que vão fazer antes, podem ter crianças que vão fazer depois, né? Na verdade, tudo isso é feito com uma margem de... É estatística, né? Então, tudo isso tem uma certa margem. Então, também não tem problema se a criança não consegue, né? Quando ele faz 1 ano, ele tem que falar. Quando ele faz 1 ano, ele tem que andar. Não é isso. Até isso acaba até causando muita ansiedade. Então, em geral, a gente tem algumas expectativas. Por exemplo, a gente espera que uma criança com 1 mês de vida, ela consiga seguir a luz. Então, ela tá aqui, ela vê que acendeu uma luz, ela vai lá e olha. Aos 2 meses, a gente espera que a criança já consiga sorrir e balbuciar. Ontem eu até ouvi meu pai se gabando, né, de uma sobrinha nossa que nasceu, ele dizendo, olha, ele é muito inteligente, que já tem 2 meses e já tá como se fosse falando com a gente. Na verdade, esse balbuciar é normal e é esperado que o bebê faça isso, mas a gente não vai dizer isso para as mães, tá? A gente deixa elas se gabarem mesmo. Com 3 meses, a gente espera que o bebê já sustente a cabeça, né, que ele já consiga, assim, a gente não precisa mais ficar com aquela preocupação toda de segurar a cabecinha do bebê. Com 4 meses, a gente espera que ele já consiga agarrar os objetos. Então, em geral, quem dá mamadeira, por exemplo, vai começar ali por volta dos 4 meses. Aos 5 meses, a gente espera que a criança já comece a rolar, que é aquele movimento que as mães geralmente começam a sofrer na hora de trocar a fralda. Aos 6 meses, a gente espera que o bebê já consiga ficar sentadinho. Com 7 meses, já consiga fazer preensão palmar, né? Que ele já consiga fechar, segurar, assim, apertar e não soltar mais. E aos 8 meses que ele já tem a pinça digital, tá certo? E aos 9 meses a gente espera que ele já consiga sentar sozinho. Aos 10 que ele já comece a engatinhar. Aos 11 meses, né, previsto que ele já consiga se levantar. E por volta de 1 ano, a gente espera que ele consiga já andar. Carla, meu filho tem 1 ano e 2 meses e ainda não anda. Isso pode ter relação, sim, com a questão do estímulo, mas também pode ter mas eu faço todos os estímulos do mundo e ele não anda. Às vezes é o tempo da criança mesmo, né? Esse atraso, tudo que eu falei, até uns 2 meses, a gente não costuma se preocupar. A gente diz que é o tempo da criança, a gente precisa respeitar. Mas se passa um pouco disso, é muito importante que você esteja sempre auxiliado por um profissional de saúde, né? Em geral, hoje, os pediatras já fazem o que a gente vai chamar de ginástica para bebê. Sim, desde pequenininho a gente tem que começar nessa vida fitness, olha aí. Então, eles já passam, né, uma série de exercícios. Às vezes, a criança não consegue engatinhar ou andar porque está com a musculatura frágil. Ou então alguma questão palmar também, a musculatura não desenvolveu. Então, é muito importante que a gente também esteja ali sempre próximo e observando e acompanhando se não há nenhum motivo para que essa criança não esteja se desenvolvendo, tá bom? E já uma criança de 2 anos, a gente espera que ela já consiga combinar frases com 2 palavras, tipo, mamãe, ela não vai falar, mamãe, eu quero, não, mas tipo, mamãe quer, mamãe precisa, mamãe, água, mamãe, papai, mamãe, assim. Então, ela já consegue fazer essas combinações. Ela já consegue também identificar as partes do próprio corpo, né? Então, ela já entende a mãozinha, o pé. Inclusive, a gente fala muito, é muito difícil a gente falar de educação sexual no Brasil.
Mas, inclusive, a gente já consegue conversar sobre esse assunto com crianças pequenininhas. Você fica, Carla, sério? Sim. Tem um Instagram chamado Pipo e Fifi, que também é um site. Inclusive, eles até estavam fazendo, nessa época, né, umas lives para as crianças, a partir de bonequinhos fantoches, né? Então, você já consegue orientar as crianças bem pequenininhas, do tipo, olha, nessa parte do corpo, só pode pegar nela na hora de tomar banho, só pode pegar nela se for a mamãe, o papai ou a pessoa que cuida. Então, a criança, você já pode orientar a criança nesse sentido para que ela se proteja, né, de futuras violências, ou até mesmo para que ela se reconheça e identifique, né, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Outra coisa importante, a criança ela já consegue, né? Já entender as pessoas, os brinquedos. As crianças muito pequenas, a gente brinca que os primeiros brinquedos delas são a gente. A gente somos os playgrounds da criança, né? Quem nunca brincou daquele achou, né? Achou, ele botar um lençolzinho. Então, a criança ela já consegue diferenciar as pessoas, ela consegue diferenciar os brinquedos. E ela já consegue apontar e dizer o que quer. A gente espera que uma criança de 2 anos já tenha isso. Em relação a 3 anos, a gente já espera que a criança saia um pouco desse rol familiar, né? Algumas pessoas vão dizer que os 3 anos é a adolescência da criança, né? Tem alguns teóricos que vão usar esse termo. É a época que ela vai fazer mais interação social, inclusive é a época que começa, teoricamente, a escolinha, né? Hoje em dia, muitas crianças vão para as creches e começam muito cedo. Mas a escola mesmo vai começar ali o maternal, né, teoricamente, aos 3 anos. E essa interação social da criança, ela é grande. Ela já começa a fazer amigos, ela já começa a implicar também. Ela já começa a querer as coisas, não querer dividir. Então, isso é comum, né? Eu também escuto muito essa frustração. Ai, quando ela era bebezinha, ela dava tudo pra todo mundo, ela dividia, agora não divide mais. Isso parece chato, mas também é um sinal de saúde, é uma questão do desenvolvimento mesmo. A criança já consegue reconhecer melhor o que é seu, o que é do outro. Então, ela começa a se impor um pouco mais, você tem que orientar, né? Explicar que é de todo mundo tem que brincar junto, ou então é da loja, não pode levar. Essa conversa com a criança, ela é importante sim, precisa sempre ser feita, tá bom? Uma outra coisa importante é a memória, né? A memória já está bem mais consolidada, o hipocampo da criança já está bem mais desenvolvido, outras regiões cognitivas já estão mais desenvolvidas e a memória já está bem mais instruída. Então, é por isso que se entra no período que a gente vai chamar de período escolar. Aqui em Fortaleza também, além das creches, existem uns locais que a gente vai chamar de locais de estimulação ou locais para brincar, é o termo que eles estão utilizando muito, são clínicas, como fossem clínicas particulares aqui em Fortaleza. E eles geralmente só vão até os 3 anos, porque a partir dos 3 anos já começa um pouco da vida escolar, exatamente porque essa questão da memória a gente já consegue trabalhar. E, Carla, o que a gente faz com a criança de 3 anos num colégio? Eu estagiei numa escola, e lá a professora trabalhava com os minutinhos, né? Então, é o minutinho da matemática, ela sentava no chão, pegava os bloquinhos, que tinha os números, aí sentava e apresentava, olha, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Pouco mais de 1 minuto, a molecadinha já dispersava e ela era um minutinho de outra coisa. Então, realmente, a atenção deles concentrada é muito baixa. Então, ela tem que estar sempre inventando coisas diferentes para estar atraindo, realmente chamando a atenção deles. Nesse período, como eu falei, a linguagem já está bem mais desenvolvida. A linguagem ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né, da idade da criança, né, tem o seu ápice na adolescência. Então, a linguagem já vai ficando mais desenvolvida, ela já consegue formular mais frases. Fisicamente, a criança, nesse período, já está bem ativa, né? Realmente, eles ficam bem animados, bem danadinhos, correm, mexem em tudo, pegam em tudo. Essa é uma fase de muita energia da criança, né? Então, eles saem, inclusive, eles começam a perder um pouco daquelas características de bebê, de bebezinho, já começa a andar, tá independente, tá sozinho. Independente, né? 3 anos. Mas independente nesse sentido, né? Nessa época também começa o desenvolvimento das habilidades motoras finas, ou seja, são os pequenos movimentos. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui, pronto, né? Esse movimento de segurar e escrever, gente, é um movimento que a gente vai chamar de movimento fino. Existe a coordenação motora ampla, tipo, oi, gente, eu estou mexendo todo o meu corpo. E existe a coordenação motora fina, que é quando eu paro e vou escrever alguma coisa. Ou então, quando eu vou contar, separar feijão, deve estar todo mundo em casa separando arroz e feijão, né, agora? Então, vocês viram essa brincadeira, né, na internet?
Então, esse é um movimento de coordenação motora fina. E a criança, a partir dos 3 anos, ela já começa a desenvolver essas habilidades. Então, ela já começa a cortar, recortar, colar, separar, né? Aquelas brincadeirinhas de pega-vareta. Então, essas brincadeiras, elas vão estimular essa coordenação motora fina, que vai ser importante para toda a vida da pessoa. Uma outra coisa importante é o desenvolvimento de valores e da emoção. Né? A criança pequena já começa a compreender algumas questões relativas à emoção, que até então ela não entendia. Ela via, às vezes vai cara feia, mas de fato ela não consegue entender. Então, essa compreensão sobre as emoções, né? Ela já começa a entender quando a mãe tá triste, quando o pai tá triste, quando tá chateado. Então, isso é uma evolução que a gente já consegue perceber nas crianças de 3 anos. Então, a gente está encerrando agora, né, o 1.3 da apostila. E eu queria muito que vocês fizessem um exercício. Vocês lembram que a gente, na última aula, a gente falou sobre pesquisa? Vocês lembram que eu pedi para vocês fazerem, vocês simularem uma pesquisa com crianças autistas? Pois então, a gente falou sobre a temática, eu expliquei para vocês um pouco sobre o que é pesquisa. A gente foi para o laboratório de informática. Dei alguns recursos para vocês poderem fazer pesquisa. E eu queria muito que vocês agora repensassem aquela primeira pesquisa, que inclusive está comigo, e vissem a partir das leituras, o que vocês viram, o que é que dá para melhorar aquela primeira pesquisa que vocês fizeram. Lembrando que vocês vão fazer no caderno, vão me entregar só passado tudo isso, tá bom? Então fica aí como tarefa de casa.